Eu sei que isso é duro, mas nós precisamos despertar. Jesus está dizendo, não se envergonhe das minhas palavras, defenda as minhas palavras diante dessa geração perversa. Irmãos, Deus abençoe a vida da irmã Natália. Deus continue usando a vida dela. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui presentes. Deus abençoe. Amém. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. Você que nos acompanha pelo YouTube, que Deus possa te abençoar poderosamente. Já te convido, se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Amém? Porque através desse vídeo a palavra de Deus está sendo ministrada. Amém? Agradecer já de antemão ao pastor Eduardo, missionária Célia, pela acolhida, pela forma maravilhosa como tem nos recebido, amém? Hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus do Totalville, amém? Então, se esse vídeo te alcançar e você for aqui da região de Santa Maria, Valparaíso, você é convidado para estar aqui com o pastor Eduardo, a missionária Célia, amém? No Totalville, Avenida Monumental, lote 1, Totalville Mall, primeiro andar. Decorei, amém? Glória a Deus, amém? Você é convidado para estar aqui, será muito bem recebido por pastores muito amorosos, cheios de Deus, amém? Nós iniciamos então, no último domingo, uma série de estudos a respeito da identidade da igreja. A respeito da identidade da igreja. Nós, na maior parte do tempo nesse estudo, nós vamos falar dos problemas internos da igreja. Aquilo que a igreja precisa refletir hoje para que ela não esteja numa situação mais complicada no futuro. Mas hoje nós falaremos a respeito do posicionamento que a igreja precisa ter com relação ao que está fora. Como que a igreja, como que o cristão deve se relacionar com o mundo. É por isso que o tema dessa lição de hoje é o cristão e o mundo. Eu acredito que já está ali aparecendo para os irmãos na tela. Amém? O cristão e o mundo. Amém? Esse é o tema da nossa lição de hoje, nosso culto de ensino. Essa é uma visão abençoada do pastor Rodrigo, do pastor Eduardo, de utilizar a internet para alcançar você, alcançar o seu lar. Você que hoje talvez não pode vir à igreja por conta das restrições da pandemia, isso não impede que a palavra de Deus chegue até você nessa manhã. Eu quero te convidar, onde você estiver, para abrir a sua Bíblia na 1 de João. 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. É o texto que nós utilizaremos como referência nessa manhã. Amém? 1 de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Amém? Você que está acompanhando na sua casa também, sinta-se à vontade para abrir a sua Bíblia, folhear a sua Bíblia. Amém? Porque certamente Deus tem algo para você nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos falando hoje do nosso posicionamento como cristãos em relação ao mundo. Mas antes, será interessante para nós nesse estudo definir sobre o que nós estamos falando quando nós nos referimos a mundo. Amém? Há três sentidos básicos que a Bíblia atribui à palavra mundo, tá? Existem mais sentidos, mas 3 são sentidos básicos. O primeiro deles é o mundo criado, amém? A criação, isso que nós vemos aqui quando olhamos aqui na DTV, meus irmãos, tem uma vista abençoada. Você que vê pelo YouTube não consegue imaginar aqui, mas eu estou pregando aqui, mas eu estou diante aqui de uma floresta, que é uma coisa muito bonita, né? Então, o que é o mundo primeiramente? É a criação. É a criação, né? Então, a Bíblia se refere ao mundo falando das coisas criadas. Quer ver? Dá uma olhada aí em Salmos 89, versículo 11.
Salmos é na próxima tela, Salmos 89, versículo 11, amém? Então, olha só o que diz a palavra do Senhor. Teus são os céus. Amém? Todos acharam? E tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes. De que então que a palavra do Senhor está falando aqui quando se refere a mundo? Mundo no sentido do universo criado. Árvores, o céu, as estrelas, as nuvens, tudo isso que Deus criou. Não é disso que nós estamos falando hoje. Amém? Não é desse mundo que nós estamos falando hoje. Depois, mundo no sentido de humanidade. A Bíblia se refere a mundo para falar da humanidade. Quer ver um exemplo? Versículo talvez mais conhecido das Escrituras. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De que Deus está falando aqui? De que a palavra de Deus está falando? É do mundo criado? Não. Jesus não morreu para a redenção do mundo criado. Jesus morreu para a redenção da humanidade, das pessoas. Amém? Então aqui em João 3,16, a palavra mundo se refere à humanidade. Amém? E depois, Mateus 18:7. Mateus 18:7. Então nós já vimos mundo no sentido de criação. Nós vimos mundo no sentido de humanidade. Agora nós vamos ver mundo no sentido que nós estamos nos referindo nessa manhã. Mateus 18:7. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar, ou por causa dos escândalos. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Jesus então está proferindo uma sentença para o mundo. E o que é o mundo, no sentido que nós estamos falando? O mundo é um sistema de coisas que se opõe a Deus. O que é o mundo em que nós vivemos? O mundo é um sistema de coisas que se opõe a Deus. Você quer ver? O mundo, nesse sentido, de um sistema que se opõe a Deus, ele está presente em tudo. Então você vê na política, ideologias direcionadas para aquilo que o mundo deseja. Você vê na mídia, coisas relacionadas àquilo que o mundo deseja, não é? Então você tem um sistema que favorece o pecado, um sistema que incentiva o pecado. Esse é o mundo, amém? Um sistema de coisas que foi criado, que foi estabelecido, para que por meio desse sistema o pecado se multiplique, o pecado se generalize, amém? Isso é o mundo. É por isso que João, quando nós lemos aqui no nosso texto inicial, foi tão duro quando ele falou a respeito do mundo. E ele disse aos cristãos: não amem o mundo. Por que ele disse isso? Porque apesar de o mundo ser um sistema que se opõe a Deus, é fácil amar o mundo. É fácil amar o mundo. É fácil amar tudo que o mundo oferece. Porque o mundo, ele não trabalha em prol do nosso espírito. O mundo trabalha em prol da nossa carne. E o mundo alimenta os nossos desejos. O mundo alimenta o nosso desejo, o desejo da nossa natureza decaída, de contrariar a vontade de Deus. Porque quem nos capacita a fazer a vontade de Deus é Deus. O mundo não, o mundo o tempo todo está nos oferecendo meios para nós não realizarmos a vontade de Deus, para que nós possamos pecar. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Então o mundo é esse sistema de coisas que nos cerca, que contraria a vontade de Deus. Esse sistema de coisas que nos cerca, que está agindo contra a vontade de Deus. É isso que João diz: lá no mundo está as concupisções dos olhos, as vaidades da vida. Tudo isso está presente no mundo. E o mundo está o tempo todo tentando disputar a nossa atenção. É desse mundo que nós estamos falando hoje. Amém? É mundo nesse sentido. É claro que quando João diz não ameis o mundo, ele não está dizendo não amem a humanidade. Isso não faria nenhum sentido. Você serve a um Deus que ama a humanidade. A lógica clara é que você também ame as pessoas. Não é verdade? Não é disso que Deus está falando.
O que a palavra de Deus está falando é: não ame esse sistema de coisas que te cerca e que está disputando a sua atenção e que está o tempo todo te oferecendo formas de contrariar a vontade de Deus. Amém? Pode avançar, por favor. Eu trouxe aqui algumas reportagens, somente as manchetes, tá? Eu vou ler para os irmãos, eu quero que os irmãos ouçam. Eu gosto de contextualizar esses estudos, da mesma forma que eu fiz com fotos no último estudo. É importante para que a gente entenda. Às vezes a gente não tem uma visão clara de qual é a realidade. Tem muito crente que está apaixonado pelo mundo. Tem crente que está em uma lua de mel eterna com o mundo, né? Ele gosta, tudo é tão bom, tudo é tão gostoso. E olha só o que a primeira manchete que eu vou ler aqui. Pastor da Assembleia de Deus é preso por juíza enquanto pregava em praça pública. Os irmãos souberam disso? Uma cidade aqui no Maranhão, chamada Coroatá, a igreja estava fazendo um culto público. E uma juíza simplesmente, arbitrariamente, mandou prender o pastor que estava fazendo o culto. Escutem isso para vocês verem. Depois, pastor é preso em Londres por pregar o evangelho na rua. Vai ouvindo isso aí, vai formando uma imagem na sua mente. Igrejas são incendiadas e destruídas durante protesto no Chile. Os irmãos viram essa imagem? Que imagem terrível. 2 igrejas católicas foram queimadas no Chile. Enquanto as igrejas queimavam, desabavam, as pessoas dançavam na rua gritando. Aquilo foi muito triste, irmão. Aquilo é triste. Isso mostra o que o mundo pensa de nós. O que o mundo pensa de nós. Depois, Netflix faz Jesus amante de sexo e que atira em inimigos. No desenho da plataforma Netflix, Jesus é representado dessa forma. Depois, líderes cristãos enviam carta ao Senado dos Estados Unidos contra a lei da igualdade. Essa é uma lei que favorece o movimento LGBT. Só que quando os pastores começaram a ler essa lei, eles perceberam que ali no meio existem dispositivos que vão limitar a atividade da igreja, que vão censurar a igreja. Os irmãos entendem? Olha só depois. Isso é um ministro francês falando numa entrevista. Os evangélicos são um grande problema. Isso na França. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso? Fique à vontade. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso? É que o mundo sabe quem ele é. O mundo tem uma identidade clara. E a igreja precisa ter um posicionamento claro nesse momento. Os irmãos sabem por quê? Porque as perseguições estão aumentando. As perseguições estão aumentando. Se a igreja fosse mais fraca espiritualmente, nós estaríamos perdidos. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para nos preservar. Só que nós e o mundo somos incompatíveis. Sabe qual é o problema? O mundo sabe disso. A igreja muitas vezes não sabe. O mundo sabe que nós somos incompatíveis. Ele sabe disso claramente. Essas reportagens que eu mostrei para os irmãos nos mostram isso. O mundo sabe que nós somos incompatíveis. O problema é que a igreja muitas vezes não sabe. Esse tem sido o nosso problema. Há uma incompatibilidade entre nós e o mundo. Da mesma forma que há uma incompatibilidade entre a luz e as trevas. É muito claro, você sabe diferenciar a luz de trevas ou não? Com certeza. Entra num cômodo escuro e acende o flash do seu celular para você ver se você não diferencia claramente luz de trevas. Olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 6, 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu gosto tanto desse barulho, irmão. Esse barulhinho é tão bom de Bíblia sendo mexida, não é? É bom demais. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem
o fiel com o infiel, aquilo que o mundo sabe, a Bíblia está nos alertando, que nós somos incompatíveis com o mundo. Nós somos incompatíveis com o mundo. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz lá no capítulo 12, não vos conformeis a este, não é verdade? Não assumam a forma desse mundo. Conformar é isso, é encaixar. Não assumam a forma desse mundo. Porque nós precisamos, na verdade, uma renovação constante para filtrar na nossa mente tudo isso que esse sistema contrário a Deus tem nos oferecido. Depois, João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus está deixando claro que o mundo nos odeia, que nós somos incompatíveis com o mundo. Nós somos incompatíveis com o mundo. Depois, 1 de João 5,19. Nós lemos muitos versículos nesses cultos e é importante que seja assim. Amém? 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Em outras traduções, e que todo o mundo jaz no maligno. Jazer é estar deitado ou estar sepultado. O mundo está acomodado sobre o maligno. Mas nós somos de Deus. Amém? Então, olha só. O mundo sabe que nós somos incompatíveis. A igreja muitas vezes não sabe. E Deus, através da sua palavra, está nos alertando para essa realidade. Nós somos incompatíveis com o mundo. Mas nessa oração aqui, que nós lemos aqui em João 15, no início dessa oração, Jesus pede ao Pai que não nos tire do mundo. Não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Porque o mundo é um lugar de mal. É de maldade. É por isso que Jesus não pediu para que nós fôssemos tirados do mundo. Nós temos uma tarefa a cumprir no mundo. Mas que Deus, o Pai, nos livrasse do mal que há nesse mundo. Você não pode evitar viver nesse mundo. Você não pode se isolar em algum lugar, comprar uma caverna e viver como um ermitão. Não. Tem uma missão que a igreja precisa cumprir nesse mundo. Mas para isso a igreja precisa estar consciente de qual é a sua posição em relação ao mundo. Porque nós estamos sofrendo pressão. A igreja está sendo pressionada pelo mundo. E se a igreja ceder a sua posição, nós estaremos numa situação perigosa. A igreja não pode ceder a sua posição. A igreja precisa de consciência e de um posicionamento claro. É a nossa próxima tela. Olha o que diz Marcos 8, do 36 ao 38. Eu acho esse texto muito interessante e esse texto é extremamente atual. Marcos 6, do 36 ao 38. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Sabe o que Jesus está dizendo? Olhem para essa geração perversa que cerca vocês. E vocês preferem se envergonhar de mim e das minhas palavras? Não façam isso. Porque se você se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração perversa, quando Jesus vier na glória que o Pai vai conceder a ele, você não terá parte com ele.
Eu sei que isso é duro, mas nós precisamos despertar. Jesus está dizendo, não se envergonhe das minhas palavras, defenda as minhas palavras diante dessa geração perversa. Quantos cristãos, quantos líderes eu tenho visto, que ao invés de falar de forma clara qual é a posição da palavra de Deus, eles têm recuado para agradar esta geração perversa. Eles têm recuado, eles têm minimizado, eles têm suavizado a mensagem da palavra de Deus, para que eles possam ser bem vistos por essa geração. É a geração do politicamente correto. É a geração em que pastores, é uma coisa triste, é a geração em que pastores têm se amedrontado de falar a verdade que está nas Escrituras. A verdade que está na palavra de Deus. É o medo do processo, é o medo do escárnio, é o medo do cancelamento nas redes sociais. Mas Jesus está dizendo claramente, não se envergonhe de mim e nem das minhas palavras diante dessa geração perversa. Jesus está dizendo, se posicionem de forma clara. Depois, Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Tiago 4, 4 e 5. Glória a Deus. Carta de Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Sabe o que Tiago está dizendo? Claramente, não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. O cristão não pode ser indeciso, porque a palavra de Deus exige dele um posicionamento claro. Sabe por quê? Porque para Deus as coisas são como são. Para Deus não é a aparência das coisas, para Deus é a realidade das coisas. E Deus tem claramente se somos amigos do mundo, se somos amigos de Deus. Deus tem isso claramente, não cabe a mim julgar, não, nem farei isso. Jamais eu vou dizer assim, eu vejo as pessoas se precipitarem tanto, olha para tal pessoa e diz, aquela pessoa não é crente não. Cuidado, irmão, com que autoridade você vai dizer uma coisa dessa? Quem conhece é Deus. O que eu estou te dizendo claramente é que Deus sabe. Deus sabe. E Deus exige de nós um posicionamento claro. É o mundo ou é Deus? A palavra de Deus é clara, irmãos. Não tem para onde fugir. Textos como esse não tem para onde amenizar, suavizar. É isso aqui. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A igreja precisa nesse momento de um posicionamento claro. Porque o mundo está com um posicionamento claro. O mundo sabe o que quer. O mundo sabe o que quer. E o mundo sabe que nós somos incompatíveis com o mundo. É por isso que o mundo está nos pressionando para que nós tomemos a forma do mundo. Para que nós aceitemos tudo que o mundo deseja nos impor. Nunca uma palavra foi tão mal utilizada como nos dias de hoje a palavra tolerância. Tolerância. Porque tolerância é respeito. Respeito. E a igreja de Deus sempre foi tolerante. Porque nós sempre respeitamos as pessoas. E é talvez por isso que nos ataquem tanto. Porque nós somos respeitosos e nós somos pacíficos. A igreja de Deus é pacífica. Há algumas religiões aí, se você fizer alguma coisa que manche a imagem daquela religião, do profeta daquela religião, meu irmão, nós não, nós fomos ensinados pelo nosso mestre a orar pelos nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos perseguem. Os irmãos entendem? E é por isso que muitas vezes o mundo tem nos pressionado tanto. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Nós precisamos desse posicionamento muito claro. Pode avançar, por favor. O que Deus espera de nós então nesse momento? O que Deus espera de nós diante dessa realidade? Nós sabemos que o mundo é incompatível conosco. Nós sabemos que a igreja tem cedido sua posição ao mundo.
Mas o que Deus quer de nós no mundo? Por que Deus não nos tira do mundo? Por que Deus não nos tira do mundo? Não é verdade? Por que Ele não nos tira do mundo? Tantas vezes já me perguntei isso. Por que Deus não nos tira do mundo? Porque nós temos uma missão clara a ser cumprida aqui. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 a 16. Amém? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que Jesus, o dono da igreja, está dizendo para a igreja é, primeiro, sejam o sal da terra. Sabe o que isso significa? Que quando Deus olha para o mundo, a única coisa que dá sabor ao mundo ainda se chama igreja. Quando Deus olha para o mundo, a única coisa que impede o mundo de apodrecer totalmente é a igreja. Porque a igreja é sal. A igreja é sal. Nos tempos de Jesus, sal era uma coisa preciosa. Hoje, sal é uma coisa banal. Mas nos tempos de Jesus, sal era um bem precioso, uma mercadoria preciosa. E a igreja é sal da terra. A igreja é o que conserva o mundo. A igreja é o que dá sabor ao mundo. A igreja é a luz do mundo. A luz do mundo. E luz é luz. Trevas são trevas. A luz deve ser clara, deve ser nítida, deve ter um contraste claro com as trevas. Nós fomos chamados para estar nesse mundo, embora nós não somos desse mundo, embora nós não pertençamos a esse mundo, mas nós fomos chamados para estar nesse mundo, porque nesse mundo, nós somos sal e nós somos luz. Nesse mundo, a igreja de Deus foi chamada para fazer a diferença. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Porque o sal, você percebe se uma comida tem ou não. Não é verdade? Às vezes acontece, às vezes alguém esquece de pôr o sal no feijão. Faz diferença ou não faz? Não é? Opa, faltou sal nesse feijão aqui. Porque o sal faz diferença. Onde o sal está, ele é notado. Ele é notado. Não é verdade? Da mesma forma, a luz faz diferença nas trevas. A luz faz diferença nas trevas, porque são coisas opostas. Não é verdade? A luz e as trevas têm uma natureza oposta. Então, para que Deus está nos chamando nesse mundo? Para que nós sejamos luz. Para que nós sejamos sal. Mas não é só isso. Para que nós percorramos o mundo pregando o Evangelho. Ide por todo o... Pregai o Evangelho a toda criatura. Nosso chamado é claro. Nosso chamado é claro. Nós não fomos chamados para agradar o mundo. Nós somos chamados para fazer diferença no mundo. E para pregar o Evangelho ao mundo. Aí tem gente que viaja também, né? Tem gente que está no mundo, tem crente que não está no mundo, ele não quer trabalhar. Não é verdade? É verdade, não é, pastor Eduardo? Ele não quer trabalhar, ele só quer orar. Ele vive uma vida assim, em outra atmosfera, né? É maravilhoso? É maravilhoso. Mas a Bíblia é muito clara, e Paulo é claríssimo a respeito disso, né?
Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, porque você deve ser um membro, uma parte produtiva do mundo. Já pensou, você está no mundo para ser sal, você está no mundo para ser luz, você é o mais preguiçoso. Aí na escola você é o pior aluno. Na faculdade você é o pior aluno. Já pensou? No trabalho você é o pior funcionário. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Porque nós estamos no mundo para fazer a diferença. Nós estamos no mundo para fazer a diferença. E se é para nós sermos perseguidos como a igreja, que seja por fazer a diferença. Porque tem coisa que não é perseguição. Quando nós erramos e temos que nos deparar com as consequências dos nossos erros, isso não é perseguição. Perseguição é quando nós fazemos a vontade de Deus. É quando nós fazemos a diferença. E aí, mesmo assim, nós somos perseguidos. Isso é perseguição mesmo. Isso é perseguição. Se você é um mau funcionário no seu trabalho e seu patrão te demitiu, isso não é perseguição, isso é justiça. Você é um mau funcionário, seu patrão te demitiu porque você é um mau funcionário. Agora, se seu patrão soube que você é crente, você é pontual, você entrega tudo no prazo, você é um bom funcionário e ele te demitiu mesmo assim, isso é perseguição. Você está na igreja, você está orando, porque isso acontece. Isso acontece, sabe por quê? Eu já disse a vocês, nós e o mundo somos incompatíveis. Incompatíveis. Tem gente que quando sabe que é crente, aí fica em cima mesmo. Os irmãos compreendem? Nós somos incompatíveis com o mundo. Eu já quero encerrar com uma mensagem que eu quero que você guarde no seu coração. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Abra aí o livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Salmo de número 2. Isso, número 2. Livro dos Salmos, Salmo de número 2. Deixa eu abrir aqui também, que eu quero ler junto com os irmãos. Esse salmo é maravilhoso. Todos acharam? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Sabe o que esse salmo está dizendo? Que Deus está olhando para a terra, e Deus vê os governantes da terra, Deus vê os juízes da terra, tramando contra a vontade de Deus. Deus está atento. Deus está atento. E Deus está chamando as autoridades que regem esse sistema contrário a Deus, para que sejam instruídos pela palavra de Deus. Porque haverá um tempo em que o Filho de Deus se manifestará. E quando ele se manifestar, ele trará justiça a esse mundo. E ele regerá esse mundo com justiça. Haverá um tempo em que Jesus se manifestará em glória. E ele já não virá ao mundo mais como o carpinteiro de Nazaré. Mas ele se manifestará com toda a glória do Filho de Deus.
e junto com ele os seus santos, e junto com ele os seus anjos, e ele trará justiça sobre essa terra. Eu quero te dizer que esse sistema de coisas que pressiona a igreja, esse sistema de coisas que nos pressiona a pecar, que nos pressiona a viver fora da vontade de Deus, o juízo de Deus se levantará contra ele. E Deus trará justiça ao mundo. Não se preocupe por você ver a maldade desse mundo. Não se preocupe por você ver o órfão sendo negligenciado. Não se preocupe por você ver o pobre morrer de fome. Não se preocupe por você ver tanta injustiça, tanta corrupção, tanta maldade. Eu quero lhe garantir que Deus está vendo o que acontece no mundo. E que no tempo certo, Deus exercerá sobre o mundo a sua justiça. Sabe o que eu tenho a dizer para a igreja? Não queira o mundo. Não queira o mundo, porque o juízo de Deus está próximo. Se aproxime de Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. É tempo de buscar ao Senhor. Como João disse, não amem o mundo, nem o que há no mundo. É tudo vaidade. É tudo mentira. É tudo engano. É tudo corrupção. Seja um bom cidadão. Seja um cidadão exemplar. Seja um trabalhador exemplar. Mas não ame o mundo. Não se apegue ao mundo. É o momento de estar firme com Deus. Igreja, chegou o momento de defender a sua posição. Chegou o momento de se posicionar claramente. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus? Posso te convidar a fechar os seus olhos? Você também que está no seu lar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. Muitos irmãos nos acompanharam. O último culto teve muitas visualizações, meus irmãos. Glória a Deus. E eu tenho certeza que essa palavra pode alcançar mais vidas. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos. E nós queremos viver a tua vontade para as nossas vidas. Senhor, esse mundo não tem nada a nos oferecer. Esse mundo já não tem mais nada que possa alegrar o nosso coração. A fonte da nossa felicidade, da nossa alegria, da nossa satisfação está em Ti, Senhor. Meu Deus, que nós tenhamos a cada dia força para nos posicionar de uma forma clara em relação a este mundo. Que nós estejamos cheios de amor pela humanidade, assim como o Senhor está. Que nós estejamos cheios de misericórdia, de graça, que as nossas palavras transmitam vida, mas que nós saibamos claramente dizer não a tudo aquilo que o mundo nos oferece para nos afastar de Ti, Senhor. Meu Deus, venha abençoar a Tua igreja. Abençoa de uma forma especial e poderosa a Assembleia de Deus, o Total Vida, onde hoje nós estamos. Abençoa a vida do pastor Eduardo, da missionária Célia. Abençoa também a Adelago, abençoa o pastor Rodrigo, Senhor, toda a sua família. Meu Deus, venha derramar sobre a Tua igreja unção, graça, Senhor, e coragem para enfrentar os últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. 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 Glória a Deus.